E aí, galerinha do xadrez, tudo bom com vocês? Professor Tiago aqui, professor de matemática, tá certo? Porém, essa aula é uma aula de xadrez iniciante, porque na nossa escola a gente tem um clube de xadrez. E eu gravei essa aula com o intuito de ensinar tudo sobre o jogo, né? Principalmente o princípio básico, o movimento das peças, como é que funciona o tabuleiro, né? A anotação, né, de cada jogada, o movimento, né, de cada peça, como é que eu armo, né, o tabuleiro para iniciar o jogo. Tem também uma explicação sobre o cheque pastor, que é o cheque mate em 4 jogadas. Também tem um exemplo de um cheque mate em 3 lances, né? Então a gente vai ver um pouco de tudo nessa aula. Fica até o final, né? Tenta compreender o jogo, que eu tenho certeza que quando terminar esse vídeo você já vai poder estar apto a poder jogar qualquer partida de xadrez com qualquer adversário. Então vamos lá para a nossa aula. Primeiro de tudo, a gente vai começar explicando sobre o tabuleiro. Eu tenho um tabuleiro de xadrez, ele tem 64 casas, ok? É um quadrado com 8 casas na horizontal e 8 casas na vertical, dá um total de 68 casas. O tabuleiro do xadrez, ele é o mesmo da dama, porém não tem nada a ver com dama, certo? O xadrez não tem nada a ver com dama. Por exemplo, na dama, a gente não usa, no xadrez a gente não usa o termo comer, como geralmente se usa na dama, né? No xadrez a gente usa o termo capturar. A gente não pula peça para poder capturar uma peça, né? Só o cavalo é a única peça do xadrez que pula por cima de outra, mas ele não captura ao pular. O xadrez você só captura uma peça quando essa peça fica no lugar dela, né? Outra coisa diferente da dama, não existe jogadas consecutivas no xadrez, né? A dama, se você comer uma peça, você continua jogando. No xadrez não, né? Você só faz um lance, e o adversário faz o outro lance, e cada um faz um lance por vez. O que é importante você saber inicialmente para o jogo de xadrez com relação ao tabuleiro? A posição dele, ó. Observa aqui nesse canto inferior direito, ó, que eu estou pintando de vermelho aqui. Esse cantinho aqui tem que ser a casa branca. A casa branca tem que ficar no meu canto direito, tá bom? Embaixo. Às vezes a pessoa vai jogar e arma o tabuleiro errado, arma dessa forma. Parece o mesmo tabuleiro, só que se você observar, aqui no canto direito está a casa preta. E aí não pode se jogar assim, muda totalmente o estilo do jogo, né? A localização e posição das peças. Então a primeira coisa que você tem que ficar atento é isso aí, ó. Casinha branca no canto inferior direito, tá certo? Quando você compra um jogo, atualmente ele já traz umas notações, né? Ele traz aqui embaixo na linha horizontal, ele traz as letras de A até H. A, B, C, D, E, F, G, H. Essas letras representam as colunas, certo? Essas colunas aqui, ó, na forma vertical, são representadas pelas letras de forma minúscula, tá certo? Do A ao H, uma letra minúscula. E as linhas são representadas por números, de 1 a 8, ok? Então cada casa vai ter uma representação, cada casa vai ter um nome, a gente pode dizer assim. Vou dar um exemplo aqui. Essa casa aqui que eu vou pintar aqui, ó. Essa casa é chamada casa E6. O E minúsculo, tá? Vou fazer aqui e o 6. Essa é a casa E6. Por quê? Porque ela fica na coluna E e na linha 6. Então cada casa vai ter uma representação, começando pela letra minúscula e em seguida do número. Tudo bem? A gente vai compreender isso aí melhor com o decorrer da aula, com o decorrer do vídeo. Então vamos seguir aqui, vamos ver as peças do xadrez. Eu estou aqui atrapalhando um pouquinho a rainha e o rei, né? Mas eu acredito que vocês consigam ver ainda com a minha imagem aqui encobrindo parte da peça. Se você comprar um tabuleiro agora, ou se você tiver um aí na sua casa, provavelmente as peças vão ser nesse formato aqui, ou muito parecido. Você vai ter o peão, a torre, o cavalo, o bispo, a rainha e o rei. Gente, ó, detalhe, ó, atenta para cá, para essa peça aqui, rainha.
a peça mais poderosa do jogo, tá? E os enxadristas no Brasil não gostam de usar esse termo rainha, tá? Ele gosta de usar o termo dama, certo? Se você tiver em alguma competição jogando com alguém já experiente, você chamar essa peça de rainha, provavelmente ele vai dizer que você é um amador, né? Porque entre os enxadristas no Brasil dá-se o nome de dama, ok? Como eu sou tão amador quanto vocês, a gente vai usar esse termo rainha por enquanto, e logo mais um pouquinho à frente eu vou explicar o porquê que a gente não deve usar esse nome rainha para essa peça, e sim dama, tá certo? Então a gente tem o peão, que é a pecinha de menor valor, que ninguém dá tanta importância para ele, tá? Né? Ele vale 1 ponto, exatamente. Cada peça no xadrez tem um valor material, um valor numérico, né? Você vai ter a torre, que vale 5 pontos, você vai ter o cavalo, que vale 3 pontos, você vai ter o bispo aqui, ó, que tem esse cortezinho na parte superior de cima aqui, que também vale 3 pontos. Ele tem teoricamente o mesmo valor material do cavalo. Você tem a dama, que vale 9 pontos, alguns dizem que ela vale 10 pontos, eu gosto de considerar ela como 9 pontos. E você tem um rei, que tem um valor infinito de pontos, apesar de ele não ser uma peça de ataque, né? Ele vale o jogo, então não se dá ponto para o rei, certinho? Vamos lá aqui aos pontos. Eu anotei aí o ponto, né, de cada peça. Por quê? Porque quando você estiver jogando, vai ser muito importante você saber o valor do seu material, para você não fazer uma troca errada. Às vezes você perde uma torre para levar um cavalo do adversário, você captura o cavalo do adversário, mas em seguida você perde a sua torre. Então você vai estar perdendo material. Por quê? Porque a torre tem um valor material numérico maior do que o cavalo, tudo bem? Vamos aqui dar sequência, a gente vai conhecer agora peça por peça, entender como é que funciona o jogo, né? Vamos fazer de conta que a gente está abrindo um tabuleiro de xadrez agora. Quando você abrir o tabuleiro de xadrez, você vai se deparar com essas peças aí. É um total de 32 peças. Tem um tabuleiro de xadrez, né? O jogo de xadrez, 32 peças, sendo 16 peças brancas e 16 peças negras ou pretas, né? Você vai ter 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, uma dama ou uma rainha, né? Um rei e 8 peões para cada lado. É um total de 16 peças para cada um, certo? Se você observar, essa notação aqui é diferente da do slide anterior, né? Que essas peças aqui são jogadas em jogos reais, né? Ao vivo. E essas peças aqui são muito utilizadas nos jogos online, ok? Então você vai ter aqui o bispo, que representa, né, aí o clero, a igreja, né? Os sacerdotes, que como isso aqui foi criado em forma de batalha, uma guerra, você vai ter as torres, né, que representam uma entrada, né, de uma fortaleza. Você vai ter os cavaleiros, né, o cavalo. Você vai ter o bispo, né, os bispos, que representam essa parte religiosa. A rainha, que tem muito poder e influência, né? E o rei, que está lá como o principal protagonista do jogo. O objetivo do jogo do xadrez é eliminar o rei adversário. Capturou o rei adversário, acabou o jogo. Não precisa eliminar e capturar todas as peças. Nesse jogo vocês vão ver um checkmate. Nesse vídeo vocês vão ver um checkmate em apenas 3 lances, onde não é capturado nenhuma peça, né? Então é possível. Muitas pessoas acham que o jogo de xadrez demora dias. Não acontece mais partidas que demoram dias, né, se jogando. É tudo muito simples e muito fácil de se jogar. Então a gente vai conhecer cada uma dessas peças aqui, né? A gente vai analisar cada uma, ver o movimento de cada peça, e depois a gente vai jogar uma partida para que vocês possam fixar todo o conhecimento, aplicar e poder já sair jogando no final dessa aula. Então vamos aqui. Vamos primeiro conhecer a torre. Essa torrezinha, como é que ela se movimenta? Essas peças maiores, principais, com exceção do peão, né, as peças maiores, elas podem ir no tabuleiro e voltar quantas vezes quiser. O peão não, o peão ele só anda para frente e não pode voltar.
Já as outras peças, torre, cavalo, bispo, rei, rainha, elas podem ir e vir no tabuleiro sem problema algum, contanto que haja espaço para que ela possa fazer esse movimento. Então vamos iniciar aqui com a torre. Eu coloquei a anotação aqui embaixo, ó, como que a torre se movimenta, tá? Ela se movimenta na horizontal e na vertical de forma reta, sempre em linha reta. Quando você tiver uma torre, ela vai andar tanto na horizontal, certo? Quanto na vertical, de acordo com tanto que seja numa linha reta. Vamos ver aqui melhor, uma forma aqui melhor. Pronto, eu tenho aqui essa torre. Essa torrezinha, ela pode vir, ela está numa posição de E4, ó. Observa que ela está na coluna E e na linha 4. Então o nome dessa casa chama-se Torre E4. Torre, aí o T é maiúsculo, o E que indica a coluna e o 4 que indica a linha. Agora vocês vão compreender por que não se chama a rainha de rainha. Porque se eu for representar a casa onde a rainha se encontra, eu teria que usar a primeira letra da peça, no caso o R, né? E se eu usasse o R, né, eu posso facilmente confundir com o R do rei. Por isso que os enxadristas no Brasil, para evitar confusão, não usa mais o nome rainha e sim dama, porque a gente vai usar para anotação a letra D. Tudo bem? Então, sem fugir um pouco do assunto, essa torre aqui ela está na casa E4, e se eu fosse representar ela, eu representaria T de torre, maiúsculo, E, que é a coluna, e 4, que é a linha. Ela pode se movimentar tanto na horizontal, para a direita, ela pode vir para qualquer uma dessas casas aqui, ó. Ela pode vir para F4, ela pode vir para G4, ela pode vir para H4, ela pode se movimentar para a esquerda, tá? Até lá no final, ou seja, ela pode vir para D4, para C4, tanto na horizontal quanto na vertical. Se você quiser, ela também pode se movimentar nessa linha aqui, ó, verticalmente para cima ou para baixo. Então todas essas casas aqui é movimento para a torre, desde que ela tenha espaço para isso, porque no xadrez não se pode pular por cima de outras peças, a não ser o cavalo, é a única exceção. A gente vai já conhecer o movimento do cavalo. Vamos dar sequência aqui para a nossa torre. Vamos imaginar que eu tenho essa torre aqui na posição E4 e eu quero levar ela para a posição de E8. Como é que eu posso fazer esse lance? Eu não posso, em um único lance, pegar ela e colocar aqui em E8. Por quê? Porque eu tenho um peão, né, preto, impedindo. Esse peão poderia ser branco também, porque a peça não pula nenhuma, nem sendo da mesma cor, nem sendo do mesmo jogador. Ela não pode pular peça. Então, se eu quiser levar essa torre de E4 para E8, eu tenho que fazer no mínimo 3 lances, né? Eu posso mover ela para cá e depois mover ela para cá, certo? E em seguida levar ela para a casa que eu quero. Eu posso fazer o contrário também, certo? Existem várias possibilidades de eu poder fazer essa jogada em 3 lances. Vamos analisar aqui um indo para a direita, ó. Eu trouxe a torre daqui para a direita, certo? Ela se movimentou da E4 para H4. Agora, isso foi um lance. A minha intenção é trazer ela para cá, certo? Ela só anda em linha reta, então ela não pode fazer isso aqui. Ela só vai andar agora para frente, né? E agora, no terceiro lance, ela chega aqui na casa onde eu queria, que é a casa E8. Tudo bem? O movimento com a torre é um movimento simples, sempre em linha reta, quando der espaço, né, para ela andar. E a gente vai saber agora onde é que ela se posiciona no tabuleiro, inicialmente. A torre vai ficar sempre nos cantos, tá? Ela, quando começa o jogo, ela começa o jogo nos cantos aqui, certo? Então, como você tem 2 torres brancas, ela vai ficar cada uma em uma casa branca. E você tem 2 torres negras, ou seja, a mesma coisa. Um vai ficar aqui e a outra vai ficar aqui. O jogo das pretas se inicia igualmente com o das brancas.
É como se fosse um espelho, tá certo? Então a torre branca fica em A1 e H1 e a torre negra fica em A8 e H8. Tudo bem? Vamos dar sequência aqui, conhecer a próxima peça, que é o cavalo. O cavalo é a peça, uma das peças mais interessantes do jogo. Por quê? Porque ele faz um movimento muito diferente. Não existe nenhuma peça que possa fazer o movimento do cavalo, né? Como é o movimento do cavalo? Ele anda sempre fazendo um L, ou seja, ele vai andar duas casas em linha reta e uma para a direita. Ele vai andar sempre nesse movimento aqui, ó, duas casas, certo? Se ele tiver aqui, ó, ele vai andar duas casas para a direita e vai andar uma para o lado. Ele pode fazer num L, ó, observa o L, ó. Consegue ver o Lzinho aqui? Ele pode fazer também o contrário, daqui para cá, sempre fazendo um L, certo? Ele pode fazer andar só uma casa aqui, duas para cá, contanto que ele ande, esse L tenha três casas, né, em linha e duas casas em outra linha. Tem que ser um Lzinho pequeno, tá? Você vai contar três casas sempre da posição dele andando três casas. Vou explicar melhor aqui com o cavalo aqui no centro, em E5. Vamos analisar esse cavalo aqui de E5. O que ele pode fazer? Ele pode andar duas casas retas aqui, ó, e uma para o lado, fechou um L, então ele pode vir para cá. Ele pode andar duas casas aqui e fazer o L para o outro lado, ele pode vir para cá também, certo? Outra que ele pode andar duas casas aqui e uma para o lado, ficar aqui. Ele pode andar duas casas retas e uma para o lado, ele vai andar sempre duas casas retas e uma para o lado. Sempre duas casas retas e uma para o lado. Ele anda duas casas retas e uma para o lado, sempre fazendo um L. Um detalhe importante, uma curiosidade importante, é que se o cavalo estiver na casa preta, ele vai sempre cair na casa branca. Ele sempre cai em casa oposta. Ele nunca vai cair numa casa de mesma cor. Se ele estiver na casa branca, ele vai cair na casa preta. O movimento do cavalo é bem legal porque ele pula peças. Se eu quiser trazer esse cavalo para cá, ó, eu posso simplesmente fazer esse lance, anda duas e fica aqui do lado. Por quê? Porque ele vai pular essa torre. Então, tranquilamente, se eu quiser fazer o contrário também, eu posso. Não tem problema nenhum você fazer uma jogada dessa. Saiu daqui e foi para cá, né? Você pode também sair daqui e ir para o outro lado. Contanto que você faça um Lzinho com o cavalo. Tudo bem? O cavalo é muito simples. Onde é que eu posiciono o cavalo inicialmente no jogo? Ao lado das torres. Então ela vai ficar aqui, né? Eu vou ter um cavalo aqui em G1 e vou ter um cavalo aqui em B1, guardando aqui essa minha torre, tá certo? Então tá aí a formação dos cavalos. A formação das negras, como eu falei, é idêntica das brancas. Então, com certeza aqui eu vou ter um cavalo e aqui eu vou ter outro cavalo, é como se fosse um espelho de frente para o outro, tudo bom? Vamos dar sequência. Agora a gente tem o bispo, né? Essa pecinha bem interessante aí, que tem um cortezinho aqui na parte superior, né? O bispo vai se movimentar sempre em diagonal. Então se você tem um bispo aqui, ó, nessa casa aqui de D5, ele vai se movimentar tanto aqui, certo? Ele pode vir em qualquer uma dessas casas aqui, ele pode vir para E6, ele pode vir para F7, ele pode vir para G8, ele pode andar também nessa diagonal aqui, ó, certo? Por quê? Porque o bispo vai sempre se movimentar em diagonais, sempre em diagonais. O bispo é muito legal de se jogar, certo? Porque ele pega quantas casas for possível. Assim como as outras peças, ele também não pode pular peças, só o cavalo que pula, tudo bem? Então, se tiver uma peça obstruindo a passagem do bispo, ele não vai poder se movimentar a lugar nenhum. Vamos ver um exemplo aqui. Cada jogador recebe dois bispos. Um bispo vai ficar na casa branca, onde ele vai se movimentar apenas nas diagonais brancas, certo? Eu vou ter também o bispo da casa preta, que ele vai se movimentar apenas nas diagonais pretas. Esses bispos jamais podem ocupar a mesma casa. Por quê? Porque um só vai andar e se movimentar pelas brancas e o outro só vai se movimentar nas casas pretas. Ele não pode sair dessa casa. Então, se você vê dois bispos numa mesma casa,
de mesma cor, numa casa branca, então é porque os jogadores estão jogando errado, tá certo? Você vai ter um bispo que vai se movimentar apenas nas casas pretas e um bispo que vai se movimentar nas casas brancas. Vamos ver um exemplozinho aqui bem bacana. Digamos que eu queira levar esse bispo aqui, deixa eu ver aqui, para essa casa aqui F7, tá? Eu quero levar aqui para F7. Provavelmente não vai estar dando para aparecer os números, né? Por causa do vídeo, às vezes corta um pouquinho, mas você já sabe que se tem 8 linhas, né? Então essa linha aqui é A7, então essa casa é F7. Eu quero levar esse bispo aqui, né? O bispo de C4 para F7. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso vir direto para cá? Não. Por quê? Porque tem um cavalo no meio, né? E esse bispo não pode pular a peça. Então como é que eu faria o movimento com o bispo, a quantidade mínima de lances com o bispo, para que esse bispo chegasse em F7? A quantidade mínima seria 3 lances. Você tem que fazer no mínimo 3 lances. Ou para cá, né? Vem aqui para B5. E depois vai lá pro E8, para depois vir para o E7. Você poderia também fazer isso aqui, tá? Mas sempre você vai levar pelo menos 3 lances. Vamos analisar. Ó, esse bispo saiu daqui de C4 para B5, depois ele vai para casa E8 e depois ele vai para onde eu queria colocar ele, que é na casa F7. Então você pode fazer esse movimento. Também tem outro movimento que eu faria, que eu levaria esse bispo daqui para cá, ó, em apenas 2 lances. Qual é? Já que o bispo não pode pular peça, eu posso tirar o cavalo aqui do meio. Eu tiro o cavalo aqui do meio, esse cavalo pode vir para cá fazendo um L aqui, ou para cá, pode vir para cá também, pode vir para cá, pode vir para cá, qualquer lugar que faça um L. Eu tiro esse cavalo do meio, tá? E levo o bispo para onde eu quero. Então vamos lá, vamos tirar esse cavalo aí do meio. Ó, tirei o cavalo do meio, agora ficou livre a passagem para o bispo chegar para casa onde ele quer, e aí é só você levar ele para lá. Então a jogada com o bispo é muito legal, você jogar com o bispo. Aprenda a jogar com o bispo, a criar armadilhas com o bispo, né? Para você dar o checkmate, você geralmente vai precisar de 2 peças para você poder encurralar o rei adversário. Então é muito interessante você aprender esse desenvolvimento. Vamos saber a posição dele no tabuleiro? Tá aí as peças, eu já sei onde é que fica as torres, fica nos cantos, em seguida os cavalos. Agora vem os bispos, né? Essa casa aqui de C1 é o bispo e essa casa aqui de F1 também é o bispo, certo? Então você vai ter um bispo aqui na casa preta e você vai ter um bispo aqui na casa branca, o bispo da casa branca, certinho? Cada bispo aí no seu lugar. A mesma coisa com as pretas, né? Como a gente já sabe, é um espelho, é o mesmo formato. Então você vai ter o bispo aqui das casas pretas aqui para as negras e o bispo da casa branca aqui para as negras, ok? Então aí a formação do bispo. A gente está chegando lá, tá bom? Parece um pouco complicado, né? Cada peça faz um movimento, mas não é. Você vai aprendendo aos poucos quando você estiver jogando. Então vamos dar sequência aqui. Agora vem quem? Ela, ó, a rainha, né? Que a gente aprendeu a não chamar de rainha, né? A chamar de dama, certo? Então vamos lá. Essa peça aqui ela é a mais forte do jogo, certo? Mais poderosa. Por quê? Porque ela se movimenta em todas as direções. Ela se movimenta na horizontal, ela se movimenta na vertical, ela se movimenta na diagonal. Ela é uma junção de torre e bispo ao mesmo tempo. Muitos jogadores, quando perdem a rainha, quando perdem a dama, eles já entregam logo o jogo, né? Eles já abandonam. Tem até uma cena na série O Gambito da Rainha, né? Que é uma série que está no Netflix, muito boa. E eu recomendo, super recomendo, é muito boa. Né? Quando ela está aprendendo a jogar, a protagonista, Beth Harmon, que ela vai jogar a segunda vez com o zelador e ela perde a dama, o zelador diz assim: aqui você abandona. Aí ela querendo jogar e ele diz: não, aqui você abandona, aqui não tem mais como, você não pode mais continuar, é uma questão de ética, uma questão de fair play, né? Mas a gente está aprendendo, a gente não vai abandonar a dama assim que perder ela, senão a gente vai estar abandonando o jogo a todo momento, porque a gente vai perder a dama várias vezes, tá? Então
tenta não perder a sua dama, porque ela é a peça mais poderosa do jogo, tá certo? Ela vai andar na diagonal, ela vai andar na horizontal, ela vai andar na vertical, quantas casas ela puder e ela tiver livre. Ela só não anda igual o cavalo, né? É a única peça que ela não faz. Por isso tem muitos jogadores que valorizam bastante o cavalo, porque a dama ela não faz esse movimento do cavalo. Ela vai para qualquer lado, se ela puder, se tiver espaço para ela ir, mas como o cavalo ela não se movimenta. Ela é uma junção de torre e bispo, porque ela é super poderosa. Tudo bem? Vamos dar sequência aqui agora. Vamos ver onde é que fica a posição da dama no tabuleiro. Isso aqui é muito importante, muitas pessoas se confundem. Sobrou duas casazinhas aqui na primeira linha, né? Uma casa branca e uma preta. Você vai colocar sempre a dama branca na casa branca e a dama preta na casa preta. Então, a dama branca vai ocupar aqui, ó, a casa D1, certo? Dama branca na casa branca, rainha branca na casa branca, rainha preta na casa preta. Então, vamos lá. Tá aí a rainha branca, né? A rainha é essa que tem a coroa com várias pontas, tá bom? Na anotação quando se joga online, cuidado para não confundir. Se você vê uma peça com a coroa e várias pontas, já sabe logo que essa aí é a peça mais poderosa do jogo. Tenha muito cuidado com ela e tenha muito cuidado para você não perder a sua. E a dama preta vai ficar na casa preta nessa posição aqui, ó, de D8. Certinho? Então fica uma de frente para a outra, é realmente um espelho. Agora a gente vai seguir e conhecer o rei, a peça mais importante do jogo. Não tem tanto poder quanto a dama, né? Nem quanto outras peças, né? As outras peças são bem mais poderosas, mas o rei, ele é o que vale o jogo. Então se você perder o rei, acabou o jogo, né? Você pode sobreviver, perder todas as peças, ficar só com o rei, conseguir até arrancar um empate. E mais na frente a gente vai gravar vídeos explicando como é que funciona as jogadas, o roque, o empate, o passante. Mas agora é só movimento. É só para a gente entender como é que se movimentam as peças e como é que se coloca elas no tabuleiro. Então o rei, ele é semelhante à rainha. Ele faz todos os movimentos. Ele anda para a direita, ele anda para a esquerda, ele anda para cima, ele anda para baixo, ele anda na horizontal, na vertical e ele anda na diagonal. Ele faz o mesmo movimento da dama. A diferença é que ele só pode andar uma casa. Enquanto a dama anda quantas casas ela quiser dentro do tabuleiro, quanto ela puder, o rei está limitado somente a uma única casa. Ele vai andar para qualquer lado, mas só uma casa. Existe a jogada na qual o rei anda duas casas, que é o roque. São jogadas especiais que a gente vai deixar para outros vídeos, tudo bem? Então, sabendo como o rei se movimenta, a gente agora vai saber onde colocar ele no tabuleiro. Ele vai ficar simplesmente ao lado da dama, tá aqui, ao lado da rainha, né? Ele vai ficar na casa E1. E o rei preto vai ficar na casa E8, ok? Então vamos colocar ele aqui. Tá aí o rei branco e tá aí o rei negro ou o rei preto. Para finalizar as peças, já está acabando, tá vendo? Já falamos sobre 5 movimentos de peças. Vamos lá contar comigo só para relembrar. Torre anda reto, horizontal e vertical. Cavalo anda em L, duas casas retas e uma para o lado. Bispo anda em diagonais. Rainha anda horizontal, vertical, diagonal, quantas casas puder. E o rei que anda uma casa para cada lado. Só falta o peão. O peão agora é bem complexo, mas é simples também de se jogar. Vamos entender como é que o peão se movimenta. Gente, o peão sempre tem a anotação aqui do movimento das peças aqui embaixo. Caso você queira depois anotar, voltar o vídeo, parar, entender melhor, você pode ficar à vontade. Tá? Então vamos entender como é que o peão se movimenta. O peão ele só anda para frente. Ele só vai andar para frente. Ele só se movimenta para frente, para frente, para frente, para frente. Ok? Detalhe, cuidado, porque quando ele chegar lá do outro lado, na borda do tabuleiro, ele pode escolher qualquer peça. Se ele chegar aqui, ó, ele escolhe qualquer peça do tabuleiro, qualquer peça, com exceção do rei.
Então vamos voltar aqui. Olha só, o peão ele está na posição inicial de E2. Aí ele vai, se movimenta uma casa para E3, outra casa para E4, aí no outro lance E5, no outro lance E6, E7. Se você deixar o peão adversário chegar do outro lado, aí ele vai escolher uma peça que ele quiser. E adivinha só qual é a peça mais escolhida entre os jogadores? Quem é que consegue adivinhar? Com certeza é a dama. Isso quer dizer que o jogador pode chegar até ter 9 damas no jogo, porque a dama dele é original, que ele começa, e se ele conseguir chegar com 8 peões, né, na borda superior do tabuleiro, eu nunca vi alguém conseguir, mas é possível. Se chegar com 8 peões, ele vai conseguir pegar 8 damas. Então ele vai ficar um total de 9 damas, tá certo? Então vamos dar sequência aqui, né? Já que vocês entenderam aqui como é que o peão se movimenta, uma casa sempre para frente. Só que tem um detalhe. Se você observar, eu coloquei uma observação que ele pode andar 2 casas também, se ele quiser. Porém, ele só pode andar 2 casas se ele estiver na posição inicial. Então ele está aqui numa posição inicial, porque o peão começa na linha 2. Já já a gente vai ver onde é que fica a posição dos peões. E aí, se o jogador quiser, ele pode fazer esse movimento andando 2 casas. Ó. Ele vai pular essa casa aqui e vai direto para E4. Então pode, sempre que o peão estiver na posição inicial, ele pode andar 2 casas. Então você pode fazer isso com os 8 peões, tá bom? Detalhe, quando ele sai da posição inicial, ele não pode mais andar 2 casas, certo? Ele só pode andar uma. Digamos agora que eu tenho uma situação, vamos criar uma situação aqui de captura, né? Porque ele anda somente para frente, mas na hora de capturar a peça, ele só captura na diagonal. Então vamos lá, vamos criar aqui uma situação. Observe esse peãozinho preto aqui, ó, em E7. Vou voltar aqui para que vocês possam entender. Jogador branco de branca jogou o peão avançando 2 casas. Aí o jogador preto decide também avançar o peão preto 2 casas para E5. Agora é o jogador branco que joga, o jogador das brancas, né? Ele pode fazer algum movimento aí? Não, porque o peão só anda para frente, mas aí ele está bloqueado pelo peão preto. E ele nem pode sequer capturar esse peão, porque na hora de capturar ele só pode capturar aqui, ó, na diagonal. Ele anda para frente, mas na hora de capturar ele captura na diagonal. Então aí como é que fica? Fica os dois parados, eles estão bloqueados, não se pode fazer movimento nem com o peão branco e nem com o peão negro, tá certo? Vamos dar sequência. Aqui eu tenho uma outra situação. Vamos colocar agora esse peão negro em F7. Se o jogador das pretas avançar 2 casas para F5, agora você observa que o jogador das brancas tem a opção de capturar o peão negro, certo? Por quê? Porque o peão negro está na diagonal. Então simplesmente pode fazer isso aqui, tomar a posição, ou seja, o peão vai ficar no lugar do peão negro. Ele vai ficar na posição de F5, aqui, ó. E capturou o peão negro e tomou a posição na qual ele estava, tá certo? Não esquece disso, peão anda para frente, só para frente, mas para capturar, só captura em diagonal, tá certo? Vamos dar sequência aqui. Assim, nessa situação, peão 1 de frente para o outro não pode capturar. Nessa situação, peão 1 ao lado do outro não pode capturar, porque o peão só captura na diagonal, tá? A gente vai ver uma situação especial depois, chamada de peão passante, que é uma jogada especial que vai ficar para um outro vídeo. Esse aqui é só movimento. Encerrou todos os movimentos das peças, né? Você já sabe como é que cada peça se movimenta. E onde é que ficam os 8 peões? Os soldados ficam bem na frente, são linha de frente. Linha de frente da batalha, os soldados da batalha. Então os 8 peões vão ficar nessa linha 2, os peões brancos. E os peões negros, pretos, ficam na fileira 7, também protegendo e fazendo um espelho aí idêntico às peças das brancas.
essa é a forma como você arma o tabuleiro. O tabuleiro está montado, você agora já sabe movimentar as peças e a gente já pode jogar uma partida. Então eu separei aqui um exemplo de um checkmate chamado cheque pastor, que é bem legal, bem interessante, tá? E vocês vão entender agora. Você pode dar um checkmate na pessoa em 4 lances. Também está no episódio, em uma cena do Gambito da Rainha, né? No qual é a primeira vez que ela aprende a jogar. Inclusive ela aprendeu a jogar sozinha, só olhando, né? E aí quando ela foi jogar com o zelador a primeira vez, o zelador deu um checkmate nela em 4 lances. Ela ficou querendo jogar de novo e ele disse que não. E ele fez isso aqui com ela, ó. Vamos entender. Vamos conhecer aqui primeiro como é que se joga. Eu vou jogar de brancas. Eu vou querer sair com esse peão aqui, ó. Esse peão de E2. É a jogada que eu mais gosto de fazer, que é chamado o gambito do rei, porque ele é o peão que fica na frente do rei. E no xadrez a gente chama os peões de gambito. Assim como a gente chama a rainha de dama, a gente chama o peão de gambito, tá? Então eu vou pegar esse gambito aqui do rei e eu gosto de sair com ele 2 casas, né? Mas vamos imaginar que eu saia só uma. Se você, ó, observa, se você sair só uma casa, esse peão não pode depois andar 2, tá? Porque ele já saiu da posição inicial. Ele só pode andar 2 se ele estiver na posição inicial. Mas vamos lá, vamos sair só uma casa mesmo. Eu gosto de sair 2, mas vamos sair só uma casa mesmo. Eu saio com esse peão, por quê? Porque eu gosto de liberar essa diagonal aqui pro bispo, ó. Tá vendo que essa diagonal agora tá toda livre para ele, ó? Esse bispo ele pode vir para qualquer uma dessas casas aqui, certo? Até aqui. Eu só não colocaria ele aqui porque esse peão que captura em diagonal ia levar meu bispo e eu não quero perder meu bispo. Mas ele captura todas essas casas aqui, ó. Então geralmente eu gosto de sair com o bispo. O cheque pastor, quando você vai fazer o cheque pastor, você tira o peão da frente do rei e leva o bispo para essa casa aqui, ó, de C4. Você vai colocar o bispo aqui, em C4. Então vamos lá, vamos fazer a jogada. Tá aí, ó, C4. Por quê? Porque a minha ideia é ameaçar esse peão aqui, ó. Certo? O cheque pastor ameaça esse peão aqui de F7. Então, se você observar, o bispo está ameaçando ele. Só que eu não posso dar um checkmate só com uma peça. É raro dar o checkmate só com uma peça. Acontece, você vai ver isso num outro exemplo. Mas geralmente eu preciso de outra peça defendendo ela. Então, qual é a peça que eu vou usar? Eu vou usar essa minha dama aqui, ó. Vou usar a rainha e vou colocar ela nessa posição aqui, ó, de F3. Por quê? Porque na hora que eu colocar aqui, como ela também anda na linha vertical, ela vai atacar junto com o bispo a mesma casa. Então eu vou ter 2 ataques em uma mesma casa, numa única peça, o que é muito bom, certo? Então vamos lá fazer a jogada. Tá aí, ó. Observa que agora eu tenho o bispo atacando aqui e eu tenho a dama atacando o mesmo peão. Então, na próxima jogada que eu fizer, se eu levar esse peão aqui com a minha dama, eu dou um checkmate. Por quê? Porque a dama vai atacar o rei e o rei não vai ter para onde ir. Vamos ver como é que funciona. Eu vou lá com a minha dama e capturei o peão. Ao mesmo tempo eu tenho que dizer cheque. Só que aqui é um checkmate. Por quê? Por que é um cheque? Primeiro, porque eu estou ameaçando o rei aqui, adversário. Tá vendo? Na diagonal. Se eu estou ameaçando o rei, sempre que eu ameaçar o rei, eu tenho que usar a expressão cheque. Quando o rei não tiver saída, aí é um checkmate. Então, quais são as únicas possibilidades do rei? Primeiro, fugir, né? Ele tem algum lugar para fugir? Não tem. Ele não pode ir para nenhum lugar. Ele só anda uma casa, não pula peça, então ele está preso. Segunda, colocar alguma peça no meio. Ele não tem nenhuma peça para colocar no meio aqui, entre a rainha e o rei. Terceira opção é ele capturar essa peça aqui, que está ameaçando ele. Só que ele só pode capturar com o rei e a rainha está defendida pelo bispo. Não tem escapatória. Ou seja, esse chamado é o checkmate pastor em 4 lances, tá bom? Se você quiser gravar aí,
certo? Você anota como é a jogada. Tira o peão da frente do rei, leva o bispo para casa de C4, para cá, certo? Depois leva a dama para casa de F3, aqui, certo? E depois ataca com a dama lá no F7, checkmate em 4 lances, certo? Existe o checkmate em 3 lances e sem levar nenhuma peça. O xadrez é tão interessante, tão complexo, porque você acaba com o jogo sem capturar nenhuma peça, você já pode eliminar o rei. Vamos lá, eu tenho uma situação do checkmate em 3 lances, mas isso aí depende do erro adversário. Vamos fazer a jogada. Vou jogar com o peão do rei. Gambito do rei, andar 2 casas, que é como eu gosto de fazer. Pronto. Aí olha só, se o seu adversário jogar errado e ele jogar o peão dele, esse peãozinho que está aqui, ó, se ele jogar esse peão e andar 2 casas para cá, que acontece, se ele andar para G5, 2 casas, então você já pode planejar o checkmate nele. Vamos ver. Ele andou 2 casas. Observa, ó, fica atento que esse peão na qual ele andou não tem nenhuma defesa. Ele está isolado, chama-se um peão isolado. Quando você vê uma peça do adversário isolada, você vai tentar capturar ela, tá certo? Isolada é sem defesa. Não tem nenhuma peça protegendo esse peão. Então qual é a jogada mais sensata para eu fazer? É tirar esse peão aqui da rainha, ó, esse peão de D2, e tirar ele do meio, né? Ou para D3 ou para D4, porque quando eu tirar esse peão aqui do meio, eu vou deixar essa minha coluna aqui, essa diagonalzinha aqui, ó, atacando o peão do adversário com o bispo. Então assim que eu tiro o peão do meio, ó, vamos tirar aqui o peão do meio, ó, tá vendo? Tá vendo a diagonalzinha bem livre aqui, ó, para eu poder atacar, né? Aí o que o meu adversário faz? Ele percebeu isso aqui, ele vai pegar esse peão e vai tentar defender esse peão andando uma casa. Quando ele anda uma casa, ele vai defender esse peão aqui, porque o peão captura na diagonal. É complicado? É não, gente. Vocês é que às vezes complicam. É facinho, facinho de se jogar. Então o peão preto, negro, andou uma casa defendendo o peão. Aí eu já não vou mais capturar esse peão aqui, né? Porque se eu capturar esse peão aqui, eu vou perder o meu bispo para esse. Só que é o detalhe, ao fazer essa jogada, o jogador de negras leva um checkmate. A branca dá um checkmate nas negras, exatamente. Agora me diz aí como. Pausa o vídeo aí, né? E tenta encontrar esse checkmate. Depois me diz lá no comentário se você conseguiu achar esse checkmate aí. Um único lance. Joga agora as brancas, checkmate. Pausa o vídeo aí e encontra. Vamos lá. E aí, achou? Se a sua resposta foi colocar a dama em H5, a dama em H5, dando um cheque aqui, ó, nessa diagonal ameaçando o rei, parabéns, você encontrou a resposta. A jogada é dama em H5. Porque quando eu ameaço o rei aqui, ó, eu tenho que avisar cheque. Aí o que o rei tem que fazer? Fugir. Me diga aí, para onde é que esse reizinho aqui vai? Ele só pode vir para cá, ó, porque só anda uma casa, só tem essa casa aqui livre para ele. Mas se ele vir para cá, ele continua morrendo, porque a rainha vai pegar, né? A dama vai pegar ele aqui. Então ele não tem como fugir. Ele pode colocar alguma peça no meio. O cavalo só cai aqui, né? Tá nas brancas, vai cair sempre na preta, não cai aqui. Esse bispo só anda nas casas pretas, não tem como proteger aqui. Esse peão não pode capturar a dama de frente, a torre está presa. Não tem como colocar uma peça no meio. Terceira possibilidade de escapar do cheque, eliminar essa rainha. Tem como matar essa rainha? Não tem como eliminar essa rainha. Então, dito checkmate em 3 lances, as negras caem sem perder nenhuma peça. Vocês estão compreendendo como é que funciona o jogo? Então agora vocês já sabem tudo, já sabem como é que faz o movimento, já sabem o movimento do bispo, da rainha, do rei, da torre. Agora é só treinar. E para vocês treinarem, eu aconselho, tem vários sites de xadrez, vários aplicativos de xadrez, todos muito bons, né? Onde você joga, treina, quebra-cabeça.
Mas eu uso particularmente, eu uso o Chess Club, tá? Eu uso o Chess Club. Eu uso esse aqui, ó, chess.com, certo? Eu não tô ganhando nada para isso, eu não recebo nenhuma comissão de nada. É só porque eu gosto desse aplicativo, né? Se você quiser jogar contra mim, basta você ter ele aí no seu celular, que a gente pode jogar uma partida aqui um contra o outro, tá certo? Inclusive, né? A gente tem, ó, se você observar, tá aqui o meu rosto aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver aqui, tá aqui o meu rosto aqui, ó, né? Essa é a minha conta, eu tenho uma conta no chess.com. E aí você tem aqui, você pode jogar online com outros adversários, você tem problema. Se você quiser aprender, lá tem tudo que eu falei aqui, o movimento de cada peça, tem exercício para você fazer. Você não paga nada, você só cria uma conta e começa a jogar. E se você quiser, você pode fazer parte do nosso clube de xadrez, né? Que o nosso clube é o Gambito da Rainha. Você procura lá o Gambito da Rainha, basta você clicar aqui em conectar e procurar clubes, e aí digita Gambito da Rainha, já vai sair direto no nosso clube. Agora detalhe, é só para quem está aprendendo, tá? Não vai entrar para sair ganhando ponto e dando checkmate em todo mundo, não. Se você está aprendendo, entre no nosso clube para jogar com os nossos alunos, tá bom? E se você quiser jogar uma partida contra mim, basta digitar lá o professor Thiago, me convidar para uma partida que eu vou ter a maior satisfação de jogar com vocês. Então eu espero ter ajudado, né? Desculpa pelo vídeo ser muito longo, eu tentei enxugar, mas não deu, tá? É muita coisa. Eu espero que vocês tenham aprendido e a gente fica na próxima. Até o próximo vídeo, grande abraço a todos, até mais.